Olá, aluno do terceiro ano, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de língua espanhola. Eu sou a Elis Regina, você já me conhece, sou assessora pedagógica de língua portuguesa, língua espanhola. E hoje nós estamos aqui para mais uma live de revisão de língua espanhola. Então você vai lá, pega o teu livro de atividades, como você sabe, sempre acontece no livro de atividades. O volume 10, vamos trabalhar o capítulo 4, das páginas 22 a 24, beleza? O que a gente vai trabalhar hoje? Verbos de câmbio e leitura e interpretação de texto, que aliás é super importante para você aí que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular. Nada melhor do que praticar leitura e interpretação de textos, concorda comigo? Aliás, Enem tá aí, hein? Não vai perder a inscrição, hein? Beleza? Então vamos lá, pega teu material e volta aqui comigo. Então, meu querido aluno, você já pegou teu material? Então abre aí na página 22 e vamos fazer a leitura de um texto de uma prova aí da UERJ, tá? Então, lembra a brincadeira que a gente fez na aula passada, na revisão passada? Faz de conta que você vai fazer essa prova hoje. É uma prova do Enem ou uma prova de vestibular. Você não tem dicionário, não pode consultar. E agora, né? Tem que ir aí só com a memória e com a bênção de Deus fazer a prova, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a leitura, vamos fazer a interpretação e depois vamos resolver as questões, tá? Lembrando, se você não sabe alguma palavra, não vale buscar no dicionário. Lembre que você está fazendo prova, a gente está brincando de faz de conta, tá? Então, não pode consultar dicionário, não pode consultar celular. E é só com Memorex mesmo, aqui ó, com esse Memorex, beleza? Então me acompanha lá na telinha e vamos fazer a leitura do texto. Vamos lá. Então, como eu disse, é uma questão da UERJ, tá? Do Rio de Janeiro. Então, com base no texto abaixo, responda as questões de número 1 e 2. Então, olha lá. Los comentarios a seguir fueron entresacados de un foro de internet sobre el uso de MP3 e suas consequências. Então veja aí que o título, lembra que eu sempre digo para vocês que é importante olhar o título, olhar a fonte, para você saber sobre o que o texto vai tratar. Então você já viu ali, se trata de um fórum de internet. Se é um fórum, é onde as pessoas colocam opiniões. E neste caso, opiniões sobre o quê? Sobre o uso do MP3 e as consequências. Foi difícil? Não, porque ali já o título do texto já está fácil, não apareceu nenhuma palavra difícil, talvez ou entre sacados, aí ficou um pouco complicado, mas com a leitura você vai entender melhor. Então vamos lá o que diz cada pessoa que participou do fórum, né? Que tem ali Una Madre, Miguel, Manica e Horst Choi. Né? Então, esses são os nomes dos autores aí dos comentários, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos ver que Una Madre comentou. Tenemos una generación de autómatas, solo saben sobrevivir si van oyendo música, con el TIF, recibiendo mensajes y con el ordenador encendido por si se conecta a alguien, si no, están perdidos y no saben qué hacer. Qué pena, hay que hacer algo. Otro comentario de Miguel ahora. Nada nuevo bajo el sol, señores. Tengo 32 años y toda mi infancia y adolescencia la pasé enganchada en un Walkman. Nadie se acuerda del aparatito ya. También causaba sordera, también aislaba. Hoy en día escucho perfectamente y tengo un buen círculo de amigos. El MP3 no es un peligro como no lo es Internet, el móvil, el Walkman o las maquinitas de Pac-Man y habían en todos los bares. El peligro es la educación o la falta de ella que les damos a nuestros hijos. En las manos de los padres está. Ahora vamos a la opinión de Manica. Miguel, estoy contigo. Por fin un comentario inteligente. A una madre quería decirle que los tiempos cambian y deberíamos adaptarnos a las circunstancias en vez de tener miedo de todo lo que es nuevo. Tengo 21 años, escucho MP3, me conecto al Messenger y me comunico por móvil. Y la verdad no creo que sea para nada un autómata. Vamos ver o que dice Horst Choi.
La tele, el video, los Tamagotchi, los juegos de rol, los Game Boy, los videojuegos, aislamiento, los videojuegos, violencia, el móvil, los SMS, el chat, ahora el Messenger, agora el MP3. Você me olvida algum peligro? Bueno, então o que você entendeu aí a partir da leitura desse texto, né? O que a gente, no início nós dissemos que era um fórum, uma discussão sobre o uso do MP3 e as suas consequências. Qual foi a única pessoa ali que fez um comentário negativo, né? A impressão que deu ali foi a mãe, dizendo que é um perigo, que viraram autômatas, robôs, né, que ficam conectados o tempo todo, que não vivem sem isso. Enquanto que os outros 3 caíram de pau em cima da mãe, né, dizendo que não, que ela tem que se adaptar aí às modernidades e tal, né. Então cada um expressou a sua opinião e claro que os mais jovens ali expressaram a sua opinião a favor do uso dessas ferramentas, dessas maquinitas, como ele disse, né? Sobre o uso aí do MP3 e as consequências. Então vamos fazer o seguinte agora, você vai dar uma pausa aí no vídeo, vai fazer uma nova leitura desse texto, agora você já sabe do que se trata, vai ler as questões, vai voltar no texto para ver se você encontra já a resposta. Então você faz uma nova leitura, faz as atividades e volta aqui comigo para a gente resolver juntos as questões, beleza? Te espero aqui. E então, foi fácil fazer a leitura? Foi fácil fazer a atividade? Vamos à correção? Então me acompanhe na página 22, a atividade 1, a questão 1. En los comentarios se crea un diálogo, no solo con los que escriben, sino también con los lectores. El fragmento en el que el autor se dirige específicamente a uno de los comentaristas es... Então veja, estamos aí com a alternativa C marcada como correta, né? Então o que a questão está pedindo? Que nos comentários lá do fórum criou um diálogo, né? Um responde o outro, um complementava o comentário do outro. Mas não somente entre os que escreveram, mas também com os leitores. Então o fragmento que o autor se dirige especificamente a um dos comentaristas. Atenção aqui, um dos comentaristas é: olha, hay que hacer algo, una madre. Não, né? Porque eu não estou me referindo diretamente a ela. Senhores, tenho 32 anos e toda minha infância e adolescência le passei enganchada no Walkman. Este foi um comentário de Miguel e ele não se dirigiu a alguém especificamente, ele falou dele. A C, queria dizer-lhe que os tempos cambiam. Esse foi o comentário do Manica. Vejam, por que esta é correta? Você está vendo ali o le depois do decir-lhe? Este le é o pronome que se refere especificamente à mãe, a una madre, né? Conforme é possível identificar no trecho lá do texto. A una madre queria dizer-lhe que os tempos cambiam. Então esta é a alternativa correta. A D não poderia ser porque ele está fazendo uma pergunta para ele mesmo. Se me olvida algum peligro? Ou seja, esqueci de algum perigo? Tá? Então não é, não cabe aí. A questão número 2. Miguel discute los posibles daños del uso de las tecnologías. Para él, lo que se configura como daño es veja a alternativa correta, la omisión de los padres, la obsesión de la juventud, la fuerza de la modernidad ou la reiteração de la discussão. Então, quando ele fala o principal problema, o principal dano quer dizer o problema que pode causar, né, com o uso da tecnologia, ele atribui aos pais a responsabilidade pelos possíveis problemas com o uso das tecnologias. Então, essa resposta, você lê no trecho lá do texto, quando diz assim, ó, el peligro es la educación o la falta de ella que les damos a nuestros hijos. Então, esse é o trecho que comprova essa resposta, tá bom? Então, agora nós temos mais uma interpretação de texto para fazer na página 23. Eu vou ler com você e depois você, no mesmo esquema, vai fazer a leitura sozinho, vai voltar e vai realizar, nós faremos a correção.
naquele esquema do faz de conta. Não vale consultar dicionário, você está fazendo a prova, tem que manter a calma e usar o Memorex aqui, ó, tá? O tico e o teco tem que funcionar nessa hora, não adianta. Então, me acompanha lá na leitura, lee o texto seguinte e contesta as atividades 3 a 7. Cuidado com adicção a los videojuegos em adolescentes. Então, veja, nós temos aí o título do texto, Cuidado com o vício, com a adição aos videogames em adolescentes. Você já sabe o que vai tratar, de que vai tratar o texto, né? Vai falar sobre o uso excessivo do videogames pelos adolescentes. Então vamos à leitura, página 23. Lima, los varones pueden volverse ludópatas o adictos al juego desde la adolescencia, advirtió el Ministerio de Salud MINSA, al recomendar a los padres de familia prestar atención al tiempo libre y dinero que en estas vacaciones manejan sus hijos. Si bien algunos adolescentes serán matriculados en academias deportivas, de idiomas o arte, otro grupo estará en cabinas de internet, inmersos en videojuegos en línea o gastando sus propinas en máquinas tragamonedas para niños y otros juegos que incentivan a la apuesta, alertó. Gloria Grados, jefa del Departamento de Adicciones del Hospital Víctor Larco Herrera, refirió que el exceso de tiempo libre sin orientación, sumado al uso de las propinas para los juegos, puede generar que los menores de edad se inclinen por la adicción al juego o ludopatía. Es importante que los padres de familia tengan una relación horizontal con sus hijos, que conversen con ellos y les den calidad de tiempo, indicou la especialista. Então veja aí a fonte do texto, né? Foi tirado aí, cuidado com a adição aos videojuegos em adolescentes. É um texto que foi tirado da internet, é uma notícia, tá? Então é sempre importante você verificar a fonte do texto. Então aí algumas palavras pode ser que você não saiba, tá? Lembrando que a gente está fazendo a brincadeira do faz de conta, você está fazendo a prova, não tem dicionário. Então, é pelo contexto que você vai tirar o significado aí dessas palavrinhas que você não conhece. Então, qual que é aí a ideia? Você voltar fazendo uma nova leitura desse texto e realizar as atividades, deixa eu ver aqui, de 3 a 6, tá? E depois a gente vai passar para a atividade 9, mas depois, primeiro 3 a 6, tá? Então, volta lá, leia o texto, lembre que está falando sobre a adição, ou seja, sobre o vício com os videogames, está dando aí resultados, né? Que é como que esses jovens se tornam aí aditos ao jogo, desde a adolescência, quem que está divertindo, quem que está dando conselhos. Então, prestem bem atenção nesses detalhes do texto, tá? Então, vai lá, dá uma pausa no vídeo, faça uma nova leitura, resolva as questões e volta aqui para a gente fazer a correção. Muito bem, você já fez a leitura, já fez as atividades, então vamos à correção na página 24, questão número 1. O título do texto hace referência. Então, veja, qual que é o título do texto? Cuidado com a adição aos videojuegos em adolescentes. Então, é aqui que você tem que pôr o foco. A como devem cuidar os adolescentes seus videojuegos? Não, né? Que não está ensinando como que ele tem que cuidar dos videogames. A la suma de problemas referidos a los videojuegos? Não, também não está falando da quantidade de problemas referentes aos videogames. A que los videojuegos podem convertir-se em um vício para los adolescentes. Aí está a palavra-chave, convertir-se em um vício para os adolescentes. Então, o título ele alerta sobre a possibilidade dos adolescentes tornarem-se viciados em videogames. Pronto, é essa a correta. Questão 4. El término varones en el primer párrafo puede sustituir-se sin perjudicar el sentido por. Então, veja, lá no início, na primeira linha, nós temos: los varones pueden volverse ludópatas ou adictos al juego. Aí você vai dizer: putz, eu não sei
o que significa a palavra varones. Então, vamos ver as alternativas. O varones você já tem aí marcada, mas vamos analisar todas. Jóvenes del sexo masculino, adolescentes em geral, nobles ciudadanos, muchachos e muchachas. O termo varón se refere somente ao sexo masculino, tá? Se você não souber significa esse termo, daí ficaria difícil para você resolver essa questão, tá? Então, a resposta correta é jóvenes del sexo masculino. Por conta do título do texto, você poderia ter marcado a B, por erro, né? Equivocadamente, já que o texto fala adiciona os videojuegos em adolescentes. Essa questão aí foi meio pegadinha, né? Mas os varones, então você já fica sabendo o que significa jóvenes del sexo masculino. 5. Em cada párrafo aparecem verbos que indicam recomendações, consejos e expressões ofrecidos por autoridades en el tema. Relaciona los verbos enunciativos de acordo a quem los expressa. Tá bem claro lá no texto, né? Quem é quem indica quem. Então, quando fala no Ministério da Saúde, usa aí o verbo advirtió e alertou também. Se você voltar lá no texto, você vai encontrar esses dois verbos lá, na segunda linha e na última linha do primeiro parágrafo. 2. Glória Grados. Ela referiu e indicou. Também você vai encontrar destacado lá no texto, na primeira linha do segundo parágrafo e na última linha do segundo parágrafo. Moleza essa questão. Mais fácil impossível. 6. En el último párrafo, ¿a qué se refiere la expresión? Relación horizontal entre padres e hijos. Então, vamos voltar lá no último parágrafo. Lá na última linha, na penúltima, está escrito: es importante que los padres tengan una relación horizontal con sus hijos, que conversen con ellos y les den calidad de tiempo, indicou a especialista. Então, aqui a relação horizontal a que o texto se refere é a relação que os padres devem dialogar de igual para igual com os filhos. Então, essa expressão ela faz referência à importância do diálogo entre pais e filhos ser franco, de igual para igual, né? Então, ficou bem fácil também, não é difícil essa questãozinha aí, tá? Muito bem, a próxima atividade que você tem aí para fazer é na página ainda na 24, é uma atividade que se refere aos verbos de câmbio, que é um tema que nós já vimos anteriormente, na aula da semana 7, se não me engano, e na live também, tá? Ou na aula da semana 8, se não me equivoco. Então, você vai voltar lá no teu material, vai dar uma fuçada lá, dá uma olhada nos verbos de câmbio de novo e faça essa atividade. Olha que é uma atividade grandona, tem 10, tem a questão 9, 10 e 11, tá? Então, vai lá, dá uma estudadinha e tenta fazer e depois a gente volta para corrigir, tá bom? Então, na volta, eu te espero aqui. Vamos lá. Ok, voltamos aqui ao vivo e a cores. Não, ao vivo não, gravado, né? Beleza, vamos lá na página 24? Então, você foi lá no material, deu uma olhada nos verbos de câmbio e agora vamos fazer a atividade, beleza? Então, me acompanha aqui, atividade 9. Los verbos de cambio denotan transformaciones en el estado anterior de una persona, cosa o situación. Lee con atención y establece qué indican los verbos destacados en las siguientes frases. Então, nós temos aí numerado de 1 a 5 os verbos que oferecem o câmbio momentâneo, câmbio gradual, câmbio voluntário, resultado e permanência. Então, vamos ler frase a frase, você já tem aí a resposta, mas vamos fazendo os comentários. A. La consola del año 2010 se volvió obsoleta frente a la edición 2015. Então, por que é um câmbio de resultado, verbo volver? Porque o verbo volver-se a gente usa sempre para expressar o resultado depois de uma mudança, né?
que foi processada, né? Então, depois, né, do ano de 2010, ela se volvió, ou seja, depois de um processo. Então, é um resultado, beleza? B. Estuvieron jugando durante tantas horas que a consola se puso caliente. Então, veja, poner-se, né? Ali, câmbio momentâneo. Por quê? Porque o verbo poner-se expressa um câmbio momentâneo. Pode ser de aspecto, estado de ânimo, saúde, dolor, qualquer coisa que seja momentâneo. Aí, antes, deixa eu explicar para você o que é a consola. Consola é um móvel que você coloca lá o computador. É tipo, não é uma escrivaninha, mas é um móvel para você colocar os aparatos todos eletrônicos aí, tá? Para organizar. C. Realmente me quedo admirado quando vejo a Natália jogando na computadora. Por que é o 5 de permanência? Porque o verbo quedar-se, ele sempre indica uma ideia de permanência ou duração e expressa uma mudança que pode ser de classe, de religião, ideologia, de estado ou então a forma de ser, características físicas, etc. Letra D. Marcelo estudiou engenharia em sistemas e posteriormente se convirtió em desarrollador de videojuegos. Convertir-se expressa um câmbio que pode ser gradual ou não. Então, nesse caso, foi gradual porque ele estudou engenharia, né? Então, ele se converteu, né? Ele se tornou um desenvolvedor de jogos. Letra E. Juan Carlos es fanático de los videojuegos. Estudió Derecho y se hizo especialista en legislación y delitos informáticos. O hacerse, ali ele se hizo, expressa o que? Um câmbio que pode ser voluntário ou não. Então, ele se tornou especialista voluntariamente. Letra F, a mí me da un poco de vergüenza y me pongo colorado cuando digo que não me gustan los videojuegos. Essa é fácil, poner-se para mim é o mais fácil de todos, porque é aquele que expressa um câmbio momentâneo. Ficar vermelho, me puse rojo, me puse triste, são mudanças momentâneas, né? Que que não duram muito. Eu fiquei vermelha de vergonha, mas já passou. Então, esse é o tipo, sempre para você lembrar do poner-se, lembre-se do câmbio da vergonha, de vergüenza. Me puse roja. Letra G. Nos juntamos a jugar videojuegos com os amigos de mi primo e me puse triste quando perdi de novo. O verbo poner-se, câmbio momentâneo, fiquei triste agora, daqui a pouco estou feliz. Letra H. Me quedo contente cada vez que mi tío viaja a Europa, porque sempre me trae as últimas novidades em videojuegos. Então, aí o verbo quedar-se, que é a ideia de permanência, a ideia de duração, né? Então, e também pode ser aquele câmbio de estado, né? De ânimo, etc. Letra I, desde que Matías se compró la nueva consola, se volvió una persona muy egoísta. Volver-se, de novo, expressa o resultado depois de uma mudança que aconteceu, né? Então, depois que ele comprou a consola lá, ele se volvió, ele ficou muito egoísta. J, desde que Matías se compró la nueva consola, se convirtió en una persona muy egoísta. 2, é um câmbio gradual, né? K, letra K. Mi padrino Andrés se pone nervioso cada vez que jugamos porque sempre le gano. Então, a letra I, aí vai o 1, né? O câmbio momentâneo, porque ele ficou nervoso naquele momento, tá? Porque estava perdendo o jogo. Letra L, a Manuel le gusta tanto la computación que começou a estudar e já se hizo técnico em informática. É um câmbio voluntário, de novo, ele fez... ele virou técnico em informática porque ele quis. Letra M, la Feria Internacional de Videojuegos se convirtió, que é um câmbio gradual, em la mais importante del mundo e já se volvió um referente del mundo gamer. Então, veja, ele se convertiu, câmbio gradual, né? O convertir-se aí expressa um câmbio que pode ser gradual ou não. E depois se volvió, que é um câmbio mais permanente, né? De permanência. Letra N, la Feria Internacional de Videojuegos se convirtió en la más importante del mundo. La colombiana
Jornaria Estrada se puso contenta quando se enterou que representaria seu país. Então veja o 2 ali, câmbio gradual, né? Ela se convertiu, ou seja, após tantas feiras que aconteceu, ela se convertiu na mais importante do mundo, tá? E a colombiana se puso contenta, ou seja, é este câmbio momentâneo. Facílimo este, hein? Agora tá tranquilo. Depois de tantas vezes que você já viu aí os verbos de câmbio, agora fica cada dia mais fácil e é com a prática que você consegue isso. Vamos a 10? Qual expressão hace referência a um câmbio mais duradouro? Primeira, se puso contenta por la notícia. Veja, poner-se é um câmbio momentâneo e a questão pede um câmbio duradouro. Se quedou contenta por la notícia, que é o verbo quedar-se, porque o quedar-se ele tem um caráter duradouro em comparação com a mudança imediata do verbo poner-se. Então, é essa a ideia aí. 11. Qual a expressão denota uma simulação? Se volvió loco, del verbo volverse, se hace el loco, del verbo hacerse. Por que é a segunda questão? Porque o verbo hacer-se, quando o atributo estiver acompanhado de um artigo, ali no caso, el loco, se hace el loco, né? Ele presume ou simula algo. Por exemplo, Carmen se hace la linda. Nesse caso, não é considerado um verbo de câmbio, é uma simulação. Tá? Então, aquela que está se achando a linda, está se fazendo do louco, está simulando. Então, não foi uma coisa que realmente aconteceu. Por isso que não pode ser considerado um verbo de câmbio. Tranquilo? Bem, eu acredito que com isso a gente encerrou já com os verbos de câmbio. Eu acho que está bem mais fácil para você. E como eu disse, é praticar, é que nem andar de bicicleta. Se você não praticar, você não consegue. Conselho: leia bastante, escute bastante, se intere das notícias em espanhol, assista filmes em espanhol, com a legenda em espanhol, né? E também o áudio em espanhol. Tudo isso vai te ajudar no momento de você fazer a prova. Se você vai optar pelo espanhol no Enem ou no vestibular, é muito importante que você pratique a leitura, que você vá atrás das notícias mais recentes, das coisas que estão acontecendo no mundo. Olha, pandemia é um assunto que pode cair na prova esse ano. Então vai pensando nisso, vai lendo algo sobre a pandemia em espanhol. Lá na Espanha, como é que está acontecendo? E não só na Espanha, tem vários países que falam espanhol e que também estão sofrendo com pandemia. Vai buscar as notícias, entre nos jornais aí online, tá? E peça para o seu professor te dar uma lista desses jornais, esses periódicos online para você fazer a leitura. Nossa, isso vai te ajudar pra caramba, tá bom? Então, meus queridos, por hoje é isso. Nós nos vemos numa próxima aula do SP com você. Bons estudos e bom trabalho e hasta la vista!